E eu achei legal, né, na terceira idade, ainda o pessoal trabalhar ainda com jornalismo, buscar as coisas novas. E eu pensei, sempre é tempo da gente começar alguma coisa, da gente fazer alguma coisa. Então me veio essa inspiração. E minha esposa é maquiadora, hoje ela não veio, mas ela é maquiadora, então eu pedi para ela, durante a poesia, tentar fazer uma evolução do tempo aí que vai ter no vídeo. Eu vou começar com uma poesia em vídeo, até para poder ver essas transformações que ocorrem com o tempo. E acho que é o próximo já. Então espero que gostem. O tempo sempre corre para frente. Por que então faríamos diferente de ficar olhando para trás? O passado passou, nos formou, define o que a gente é e também o que a gente faz. Mas a gente é capaz de renovar e esse tempo transformar, fazer cada segundo mais vibrante. O tempo passa, faz o corpo envelhecer, mas não podemos nos esquecer de que nós devemos nos fazer mais importantes. O tempo sempre corre para frente. Ele não pausa. Independentemente da causa, quando acontece algo ruim, ele é indiferente, continua passando, mesmo parecendo devagar. E quando algo de bom acontece, o tempo não faz questão de parar. Pelo contrário, parece até que acelera. Mas o tempo não pondera. Mesmo que a gente o negue e não dê muito valor, ele prossegue na alegria e na dor. Mas não devemos querer controlá-lo. A questão não é ter as rédeas, não é fazer média, mas aproveitá-lo. Ele nos faz perceber as mudanças no espelho, nos faz ter saudade da infância, mesmo com a dor no joelho. O tempo nos faz mais seletos, mas nunca iremos nos sentir completos. E é isso que nos leva adiante. Se há no espírito uma dispensa, um depósito, não importa quanto que já nos pertença, sempre devemos buscar um novo propósito. Precisamos nos manter ativos, mesmo que tudo fique mais cansativo, mesmo que a energia demore mais para recarregar. Se tivermos motivos para seguir, a gente não pode dizer ao tempo, eu me rendo. Sempre é tempo de seguir aprendendo. Como diz um famoso filósofo, a gente não nasce pronto e vai se gastando. Nascemos não prontos e vamos nos fazendo. O tempo sempre corre para frente. Então a ele se apresente. Diga sempre, deixa eu te curtir, quero te aproveitar da melhor maneira. Não se coloque na geladeira, nem se faça de vítima, nem se preocupe com as críticas. Somos nós que temos o poder, o tempo que está em nossas mãos. O que você ainda quer ser? Pergunte ao seu coração, não viva de forma automática, não fique apagado no escuro. Passado é porto seguro para colocarmos o presente em prática. Vamos seguir juntos? Sigamos sorridentes, em conjunto. Sempre há quem goste de um mesmo assunto. E assim a gente vai se fortalecendo, não esperando o tempo passar, mas fazendo. Lembram daquela música? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, o que você tem a oferecer? Coloque a mão na massa, assim o tempo passa sem perceber. Então, se cobra. Qual será a sua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, irão lembrar de ti com amor ou com desdém. Isso não se mede com o que a gente tem, nem pelos bens que a gente enumera, mas pelo que a gente supera, pela atmosfera que criamos, pelas amizades escolhidas, pelo amor que temos pela vida, pelo que nos motivamos. O tempo sempre corre para frente.
mas não seja dele concorrente. Nem permita que ele te coloque correntes. Dê as mãos a ele. Abraça. Quantas vezes precisar, se refaça. E pelo seu coração se oriente. Seja grato pelo seu passado e procure a graça de viver o presente. Parece que abaixou. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Bom, a graça, como poeta, né, eu procuro sempre buscar palavras. Nossa língua portuguesa é sensacional, né? Porque a mesma palavra às vezes tem um monte de sentido. Graça quer dizer uma palavra de gratidão. Então, a graça do presente é a gente agradecer pelo presente momento que nós temos. E também graça significa achar graça da vida, ter vontade de se sentir mais alegre, mais feliz. Então, dá uma união dessas duas. Então, quem geralmente dá graças à vida, quem geralmente é grato pela vida, geralmente é um espírito mais feliz, um espírito mais contente, mais alegre, que acha mais graça em muita coisa, até em si mesmo. Né? Rir de si mesmo também é uma forma da gente poder estar em gratidão com a vida. Já o presente tem 3 significados, e é o que eu quero trazer para vocês. Primeiro, que presente significa algum mimo, algo que a gente pode receber ou pode dar, algo que a gente recebe. E toda vez que a gente recebe algum presente, a gente sempre deseja isso antes. A gente sempre deseja ser presenteado, escolhe aquilo que quer ganhar. O meu aniversário já é semana que vem, né? Já estou de olho nos presentes, né? Mas aí, a gente deseja o presente e vai comprar, vê a necessidade que a gente tem daquilo e vai atrás desse presente. E o presente também, quando a gente recebe de alguém que a gente muito ama, de alguém que a gente muito gosta, a gente às vezes ostenta ele, né? Fala, essa blusa aqui foi minha mãe que deu, com todo carinho. Ou foi meu marido, minha esposa, meus filhos, né? Sempre que a gente ganha um presente de alguém muito especial, a gente se sente melhor, se sente mais feliz e passa para apresentar aos outros. E todos os dias que a gente acorda também são um presente que nós recebemos da vida. Será que nós estamos desejando também esse novo dia? Desejando o dia que a gente está vivendo? Desejando ser alguém melhor a cada dia que passa? Porque nós recebemos esse dia de alguém muito especial, de Deus. Nós recebemos um presente divino todos os dias pelas manhãs, para a gente poder ser melhor e desenvolver melhor a nossa vida. Então, que a gente possa olhar cada dia como um presente que a gente ganha de Deus e poder ostentar esse presente. Olha só, esse dia eu vou aproveitar, fazer o melhor desse dia para mim, porque foi Deus que me deu essa oportunidade de estar aqui, vivendo mais um dia da minha vida, dessa nova encarnação. Que a gente possa aproveitar todos os dias como se fosse um presente recebido. Porque se a gente faz isso com as coisas materiais, por que a gente não pode fazer também com um presente divino, com um presente de Deus que a gente tem todos os dias nas mãos? O outro significado do presente é estar presente, é estar aqui nesse tempo, né? E estar presente significa estar focado no agora,
o momento de agora é o mais importante do meu dia. Então, se eu estou presente aqui intensamente, com todo o meu pensamento focado aqui nessa direção de escutar um evangelho, de escutar uma palavra melhor, eu estou presente no meu agora, que é o mais importante momento do meu dia, é agora. E presente também significa o tempo que a gente vive, presente agora, não o passado nem o futuro, o presente, o que está acontecendo. Então, será que não é a hora da gente estar presente, nesse presente de Deus, que é viver o presente, o dia a dia? Porque, como eu disse na poesia, o tempo sempre corre para frente, mas o tempo presente sempre deixa rastros. Esse presente de hoje que a gente está vivendo vai ser passado amanhã, e nós deixamos vários rastros todos os dias. Então, nessa vida que nós estamos vivendo, olhando agora para o presente, estando presente neste presente, para trás nós já deixamos muitas coisas também, porque nós já vivemos vários presentes, vários dias presentes, e está tudo aqui junto conosco, nós trazemos juntos. O que a gente não pode é ficar olhando só para aquilo que foi. A gente precisa focar no agora, mas o agora traz tudo isso que a gente está costurando. Então, tudo isso que a gente está costurando no dia de hoje é importante para o agora, mas vai ser importante para o amanhã, para tudo aquilo que a gente quiser viver na nossa vida. Então, será que a gente está fazendo do tempo de agora algo mais pesado, algo mais leve? Como é que vai ser mais para frente quando eu ver o tempo que eu estou vivendo agora? Será que vai ser assim, estou deixando ele passar? Ou será que eu me estou fazendo melhor? Daqui a 10 anos, como é que eu vou me ver? Olha só como eu costurei o meu passado diante de tantos presentes que eu fiz. Vocês vão sentir orgulho ou vão sentir medo ou uma arrogância? A gente tem sempre que trabalhar para o nosso bem. E aí eu trago uma poesia do Mário Quintana, que ele fala sobre o tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então, quando a gente está passando por alguma situação difícil, quando a gente passa por um momento de luto, nós passamos por uma pandemia, ainda estamos tendo alguns resquícios, nós pensamos muito na morte, vimos assim de perto, alguns viram mais de perto a morte. Tudo que a pessoa deseja sempre é mais um dia aqui na vida, é viver mais um dia, sem relógios, sem nada. Então é isso que o Mário Quintana acho que quer passar, que a gente aproveite o nosso tempo no agora, como se fosse assim o último, e agradeça a Ele. Eu fiquei viúvo há 3 anos atrás e percebi, minha esposa faleceu com 40 anos, e percebi que o luto mexeu muito comigo, Então eu percebi que depois que ela se foi, se eu ficasse muito no passado, eu ficava mais triste ainda. Toda vez que eu voltava no passado e pensava em tudo que a gente tinha vivido, eram meus momentos de mais tristeza. E eu refletia, como pode, Mas eu vivi feliz com essa pessoa. Mas
eu precisava continuar em frente para poder viver mais feliz e buscar essa felicidade, essa intensidade, para não ficar vendo assim, poxa, já passou tudo isso e eu fiquei para trás, eu fiquei só remoendo esse luto. Então, quando a gente se põe ao trabalho e para de ficar olhando o nosso passado, para de ficar falando assim, mas poderia ser diferente. Então, que a gente faça diferente no agora e não fique remoendo aquilo que já se foi. Que a gente faça como Mário Quintana e deixe de pensar, poxa, ainda é tarde, né? Já é tarde para eu fazer tal coisa. Não, não é, né? Nós somos espíritos infinitos, nossa vida vai ser infinita. Nós estamos vivendo um momento de encarnação, vivendo na carne, mas o nosso espírito é infinito. Só que nessa encarnação que a gente vive, como eu falei, a gente não começa do zero, né? Quando eu fiquei viúvo, minha vida não começou do zero, ficou contando com aquele monte de presentes que eu vivi para trás, e isso me deu forças para seguir, para continuar. Nessa construção que eu fiz da minha vida, me deu forças para continuar. Só que além disso, além da minha vida, eu vou fazer 42 semana que vem, além dessa minha vida de 42 anos aqui encarnado, eu também tenho minha vida passada, e todos vocês têm, todos nós temos encarnações passadas que estão marcadas aí no nosso espírito. Só que quando a gente reencarna, a gente esquece desse passado, não é? Ninguém lembra aqui de como foi. A gente não sabe de onde a gente veio, como que a gente viveu na vida passada. A gente não consegue nem criar, nem ter uma ideia do que a gente foi, o que a gente passou. Dizem que demora algum tempo para a gente reencarnar, né? Geralmente quando morre alguém na família, sempre fala assim, mas ele é a reencarnação do meu avô, né? E a gente sempre tem essa esperança de que sempre volta na mesma família, mas nem sempre é assim. Mas Deus fez questão de apagar isso da nossa memória, de quando a gente está encarnado aqui, a gente não lembrar desse nosso passado. Mas por que será que Deus fez isso conosco? No Evangelho está escrito: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Então, se a gente chega aqui nessa vida sem lembrar daquilo que a gente já foi, é porque alguma utilidade tem para a nossa vida. Então eu vou passar esse vídeo, eu vi esse vídeo na internet e me chamou muita atenção. Não sei se todos já viram, já tiveram a oportunidade de ver. É um garoto que chega vendendo gravata para um senhor que está almoçando e ele se incomoda, joga a gravata de garoto no chão, fica todo bravo que o menino está atrapalhando o almoço dele, né, com alguém especial. E o menino triste vai lá para o outro lado da rua. O tempo passa e o rapaz engasga com alguma comida. E a esposa tenta ajudar. E aí o menino vê a situação e sai correndo para acudir ele. E com uma das gravatas, talvez a que ele tenha jogado no chão, ele consegue fazer um movimento e tirar aquilo que está engasgado do senhor.
isso, né? Por muitas vezes, pessoas até da nossa própria família, às vezes a gente fica com raiva, por muitas vezes com alguém que a gente trabalha todos os dias, a gente se enfurece por um motivo banal, né? Como esse aí está me atrapalhando por alguma coisa, e talvez seja uma pessoa que possa salvar a nossa vida, talvez seja uma pessoa que um dia vai fazer algum favor ou que faz algum favor, né? E a gente tem que viver esse presente sem olhar para o passado. Foi o que o menino fez. Ele esqueceu esqueceu não, né? Ele deixou de lado o que o Senhor tinha feito para ele. Mas eu entendo que as nossas reencarnações, nós tivemos situações muito piores que essa, que jogar a gravata no chão e que atrapalhar o almoço de alguém. Nós tivemos algumas atitudes muito mais rudes do que essa, muito mais fortes, mais firmes, e com pessoas que hoje convivem com a gente, com pessoas que hoje estão no nosso, né, falaram aqui no começo, que a gente não é só as pessoas que a gente convive, mas também o que a gente escuta, e o que a gente vê, e o que a gente lê, né? Tudo isso faz parte da nossa evolução. Só que lá no passado, né, nós vivemos em situações muito diferentes da que a gente está vivendo hoje em dia. E talvez lembrar de situações que aconteceram lá atrás dificultaria a gente conviver com essas pessoas. Porque segundo Chico Xavier, como nós já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós estamos no lugar que nós deveríamos estar, com as pessoas que a gente deveria estar. E mesmo assim, a gente ainda se acha perdido às vezes. Nós fomos colocados por Deus aqui, ó, você vai precisar ficar aqui para a sua melhora espiritual, e mesmo assim a gente às vezes, o que eu estou fazendo nessa família, né? Agora imaginem isso, se eu convivesse numa família, se eu fosse jogado numa família de alguém que me matou no passado, de alguém que me tratou de uma forma muito pior, encarcerou, por exemplo, em algum lugar. Já pensaram nisso? Então, o esquecimento do passado para essa nova encarnação é uma dádiva que Deus nos dá. Esquecer o passado quer dizer, viva o agora, viva o seu presente, né? No livro dos Espíritos diz, por que o Espírito encarnado pede a lembrança do seu passado? E aí os Espíritos respondem, o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre entre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Essa frase aqui eu grifei, que eu achei muito importante. Esquecer o passado faz a gente ser nós mesmos. O que é esquecer o passado? É viver, estar presente, estar aqui de corpo e alma vivendo. Não importa o que você fez lá atrás, o que importa é agora, é o que você está construindo, é o que a gente está construindo de novo e melhorando aquilo que a gente já foi. Pelo esquecimento do passado, nós somos nós mesmos. O menino, o que a gente vive aqui, às vezes a gente não esquece, né? Demora para esquecer, né? O que é o perdão? O perdão não é a gente esquecer, mas é a gente deixar de lado tais coisas. Só que tem coisas que a gente traz no nosso espírito, na nossa encarnação, que a gente nem conseguiria viver com ela. Se a gente às vezes não consegue nem conviver com alguém que atrapalha o nosso almoço, com alguém que faz alguma coisa banal, imagine alguém que faz
uma coisa maior. E o que eu acho importante nesse vídeo do menino é que ele não foi lá acudir o Senhor por causa dele, para ajudar. Ele foi lá porque ele é isso. Ele foi lá demonstrar aquilo que ele é. E isso a gente não esquece. Quando a coisa já está marcada no nosso espírito, quando já foi carimbado aquilo que a gente já aprendeu, a gente não esquece mais. Então aquele menino é honesto, independente de quem ele vai ajudar ou não, porque não é pela pessoa, é por ele próprio. Ele precisava ajudar, por isso que ele chora, porque ele fez uma coisa que é do espírito dele, é o talento dele, é uma coisa que desabrocha de dentro dele. Então nós precisamos sempre estudar nós mesmos antes, ver o que a gente sente por dentro de nós e não o que fizeram para a gente. Nós estamos aqui encarnados para isso, para esquecer o que fizeram para a gente e a gente poder viver a nossa própria vida, ser nós mesmos. Nós estamos aqui para ser nós mesmos. Agora, na nossa encarnação, nessa que a gente está vivendo, coisas que acontecem com a gente depende de causas anteriores, que são causas que está lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, são causas que independem da nossa vontade, independem da nossa atitude, independem daquilo que a gente faz. Então, a pandemia, por exemplo, é uma causa anterior, né? Viver um luto, passar por um luto, uma morte, é uma causa anterior, né? Agora, as causas atuais são os que a gente está fazendo novos problemas aqui nessa vida encarnada, né? Então, lá no Livro dos Espíritos diz: o homem é assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Porque muitas vezes a gente não está conectado com a gente, não está conectado na nossa própria vida, está conectado no que acontece em nossa volta e dando desculpa às vezes de fazer alguma coisa pelo que acontece em nossa volta e não por nossa própria atitude. Então que a gente comece a pensar um pouco para também não levar, porque quando a gente voltar ao plano espiritual, nessa breve passagem que teremos aqui, nós vamos fazer várias apurações daquilo que nós vivemos aqui e vamos poder lembrar de outras vidas, porque nós estamos aqui por nossa escolha. Muitas coisas do que nós estamos passando, fomos nós que escolhemos. Muitas coisas que nós estamos vivendo aqui, nós imploramos para estar aqui, vivendo essas situações. Então, por isso que nós precisamos ser gratos por elas, né? Por isso que eu falei na questão 393, de que maneira o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembram. Então, quando a gente volta para a nossa vida lá primitiva, a vida de espírito, toda a nossa vida passada vai se desenrolar, não só a dessa encarnação, mas de outras encarnações também. Aí nós vamos lembrar e vamos ver as faltas que a gente cometeu, que são causas do nosso sofrimento, e o que poderia ter impedido de cometê-las. Nós vamos fazer essa apuração, mas nós já podemos começar agora nessa vida fazendo. Aqui encarnados nós já podemos fazer isso, né, no nosso dia. E o Livro dos Espíritos continua: compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquele que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento. Então a gente vê mais ou menos aquilo que a gente tem que passar para poder aprender o sofrimento que a gente teve, e pedindo aos espíritos que lhes são superiores para ajudá-lo nessa tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procura fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie
de intuição de que cometeu. Vós que vos advertes para não recairdes nas faltas que já cometeste. Então, nós não lembramos do nosso passado de reencarnação, mas nós temos a intuição do nosso anjo da guarda que sopra coisa quando a gente está tentando fazer alguma coisa que é errada, que não vai servir de nada para nós. A gente sente isso, mas a gente só vai sentir se estiver ligado e se estiver presente nesse nosso presente. A gente só consegue sentir a intuição quando a gente presta atenção em nós mesmos, quando a gente está focado no nosso presente. E isso diz duas coisas que eu posso... Quando a gente volta para o plano espiritual, é a gente que escolhe o que a gente errou, o que não errou. Muitos de nós escolheu as provas que está aqui sofrendo, que está aqui batalhando para tentar melhorar essa melhoria. E outra, nós não fomos deixados aqui à toa sozinhos. Além dos livros, além dos vídeos que nós podemos ver, dos evangelhos que nós podemos ouvir, nós também temos o plano espiritual nos ajudando aqui, nos auxiliando, nos dando toda a guarida. Eu lembro que logo depois que minha esposa faleceu, né? Eu sonhei com ela, vi aquele cenário do nosso lar, assim. Eu estava assim no alto e eu vi ela deitada na cama, levando um passe. Aí eu falei, nossa, graças a Deus, ela está bem. E aí me veio uma voz de intuição. Não, eu falei, graças a Deus ela está sendo bem cuidada. E aí me veio uma voz de intuição assim, alguém me soprou, mas você também está sendo cuidado. Porque quando coisas ruins acontecem para a gente, parece que a gente está deixado de lado, né? Parece que ninguém olhou por nós. A gente pede às vezes alguma coisa para Deus e acontece o contrário. E às vezes a gente fica bravo com isso. Mas Ele sabe mais a nossa vida do que nós. Se a gente deixar nas mãos de Deus as coisas acontecerem, a gente vai ser mais grato, ter mais gratidão pela vida. Então, se aconteceu é porque tinha que acontecer. E tomar cuidado para também não fazer acontecer outras coisas. Eu vou trazer uma outra poesia de um escritor santista. É o Pedro Bandeira, não sei quem conhece aqui. Ele costuma escrever mais para jovem, mas ele é daqui da nossa cidade e ele é muito admirado, né? Um escritor bastante famoso. Ele escreveu essa poesia. No passado, a poesia chama Quem sempre foi, sempre será. No passado e no futuro, preste muita atenção, para os dois não misturar, pois só vai dar confusão. Os políticos prometem se ganhar a eleição, e se mentiram no passado, no futuro mentirão. Os ladrões não têm jeito, pois em tudo põe a mão. Se roubaram no passado, no futuro roubarão. As velhinhas tão doentes tomam mel com agrião. Se tossiram no passado, no futuro tossirão. Quem disser que estou errado, que não tenho razão, saiba que estou muito certo, nisso eu sou um campeão. Pois quem hoje é um boboca, não vai ter conserto não. Quem foi bobo no passado, no futuro é paspalhão. Vocês concordam com isso? Quem foi sempre vai ser? Eu entendo que o Pedro Bandeira fez essa poesia para ensinar os tempos verbais, né? Engraçado, hoje em dia a gente vê muito aluno escrevendo o futuro com AM, não com a OTIL, né? Então esse acho que foi uma brincadeira que ele fez, né? Mas eu vou ter que discordar desse grande mestre da literatura e eu vou responder para ele em poesia também. Quem sempre foi pode mudar. Querido e sábio escritor que se diz um campeão, você não quis dar uma dica que muda essa posição. O passado deixa marca, mas do futuro não é revelação, pois por uma peneira se passa, prestem todos atenção.
O presente pode mudar toda e qualquer situação. Se algo errado você fez, use a sua intuição. O passado é página virada, nos aponta uma direção. O futuro é página em branco, esperando por uma ação. O presente é todo dia. Aqui e agora é a lição. É a realidade sendo escrita. É página em criação. Aproveita todo o seu tempo. Tempos se foram e tempos virão. O presente é o maior presente. Para um bobo não virar paspalhão. Então, se muita coisa a gente fez de errado, não quer dizer que a gente vai continuar sendo assim. A gente não é porque foi no passado que vai continuar sendo para sempre, né? Nós temos o livre-arbítrio dado, um presente de Deus para nós, uma dádiva que temos dentro de nós, para a gente poder transformar todos os dias as nossas ações no bem. Se a gente fez alguma coisa errada no passado, e se a gente continuar fazendo alguma coisa errada, né? Porque a gente é falível de erro, nós não somos perfeitos, sempre vamos errar, mas que a gente não fique apegado a esse erro, não fique apegado às coisas ruins que se passaram, e que a gente possa viver o presente, mais presente sempre, e viver, como eu disse lá atrás, como um presente que a gente ganha de Deus todos os dias, para a gente ser melhor, e não para a gente ser o mesmo sempre. Não é porque a gente já foi que a gente tem que continuar sendo. A gente tem que evoluir. E a gente vai evoluir. Um dia nós vamos chegar à condição do nosso Mestre Jesus. Porque ele um dia foi como nós. Jesus evoluiu até onde ele estava há 2000 anos atrás. E nós podemos chegar nessa situação. Claro, vai demorar um pouco mais, né? Mas a gente pode fazer isso. Como que a gente pode? Estando presente, no presente, nesse presente que é a nossa vida, que Deus dá para nós todos os dias. Então, que a gente possa agradecer sempre e também achar graça das coisas. E que a gente esteja sempre presente, vivendo o presente, e esse presente que Deus nos dá sempre. Então eu vou encerrar essa palestra com uma poesia que eu escrevi especial para cá. É preciso focar no hoje para se chegar no amanhã. É preciso viver o dia e não ficar só refletindo no divã. É preciso a graça no presente e da sua própria vida ser fã. É preciso passar o tempo sonhando com novas ideias. É preciso focar em si mesmo e não jogar para a plateia. É preciso criar asas, pois todo dia é dia de estreia. É preciso ser forte, saber em quais lutas entrar. É preciso ter norte, mas também saber aguardar. É preciso alguns cortes para coisas melhores entrarem no lugar. É preciso querer seguir, mesmo com pedra no meio do caminho. É preciso planejar a rota e de vez em quando aquietar no cantinho. É preciso olhar a nossa casa sem se importar com a grama do vizinho. É preciso querer novidades, mas ter um passado onde se amparar. É preciso confiança própria, mas também saber com quem pode contar. É preciso ter fé cega e mais se prevenir do que remediar. É preciso aprender que há o que é bom e o que é ruim. É preciso compreender que há espaço para o não e para o sim. E é preciso saber que a alma é infinita. Por isso não devemos esperar pelo fim.
no nosso presente.